Pessoal, olha só, FUVEST. Essa aqui eu vou pedir para você, dá uma pausinha, tenta resolver, gente. Tenta resolver, tem certeza, se você não resolver essa agora, você vai chegar muito perto. Desenha a caixa, desenha as forças que estão agindo na caixa, lembra de calcular o peso, lembra de olhar se ela está em equilíbrio ou não. Se tiver em equilíbrio, a resultante é igual a zero, tá? Vai com essas dicas aí, tenta fazer, dá aquela pausa. Beleza, pausou? Voltou? Então vamos lá, ó. FUVEST. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Então vamos fazer isso, ó. Tem a caixa aqui, tá dizendo que ela tá sobre a mesa, mas eu não vou desenhar porque eu tô fazendo o diagrama de corpo livre. Aí tá dizendo que o rapaz aqui tá fazendo uma força F igual a 10 newtons, certo? Ok. Aí, como essa caixa está nas proximidades da Terra, a gente tem o peso. O peso está agindo aqui. E o peso está agindo e é igual a quanto? Ó, a massa da caixa é 5 kg. A aceleração gravitacional não está dizendo aqui. Essa prova provavelmente... Ah, não. Está dizendo aqui na figura, desculpa. Mas se não dissesse na figura, essa prova provavelmente teria colocado no início da prova de física. É o que a Unicamp em geral faz. A Unicamp não fica informando o tempo todo qual é a aceleração gravitacional. Lá no começo da prova de física, ela coloca, ó, considere g igual a 10 metros por segundo quadrado, para todos os exercícios, né? Então, você não vai ficar tendo no exercício. Mas a FUVEST colocou aqui na própria figura, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se a massa é 5, a aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado, quanto que é o peso? 50 newtons, tá? Tem mais uma coisa aí. Essa caixa não descolou da mesa. A caixa ainda está em contato com a mesa. Se a caixa ainda está em contato com a mesa, ainda existe uma força normal da mesa sobre a caixa. Então, ó, força normal. O que o exercício está perguntando é assim, ó, nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é exatamente essa força normal. Por isso que você não pode esquecer dela, né? Você tem que considerar ela aqui, porque não descolou, tá? Então, a gente vai, a partir do diagrama de corpo livre, a gente vai montar a equação considerando a somatória das forças, tá? Então, vamos lá, ó. Somatória das forças. Quem é que está agindo aí a favor da tendência do movimento da caixa, ou nesse caso está agindo para cima, né? A gente tem a força normal, a gente tem a força F, né? Força F, e a gente tem a força peso, só que ela está apontando para baixo, tá menos o peso. Como está essa caixa? Está em equilíbrio, está parada, então a resultante é zero, beleza? Então vamos lá, ó, vamos começar a substituir aqui. A força normal eu não sei ainda, estou procurando. Mais a força F, que a pessoa fez aqui, que é de 10 newtons. Menos o módulo da força peso. O módulo da força peso é de 50 newtons, tá? Isso aqui é igual a zero. Beleza, vou pegar aqui, o peso vai passar para lá, força normal, a força F vai passar para lá também, né? Invertendo a operação, então vai ficar 50, estava negativo, ficou positivo, menos 10, estava positivo, ficou negativo. Então a força normal é 40 newtons. Isso aqui, pessoal, a gente está calculando tudo em módulo, tá? 40 newtons é a alternativa D. Gente, ó, só fazer um adendo aqui, né? Uma coisa que você precisa ficar atento, atenta. Quando a gente está montando a fórmula, a equação aqui de resolução da somatória das forças, nós já estamos considerando o lugar para onde esse vetor está apontando. Por isso que aqui, ó, antes de substituir, eu coloco o sinal negativo, tá? E aí depois, na hora que eu vou fazer a substituição dos valores, eu coloco só o módulo. Professor, mas quando a gente estava resolvendo vetores, você falou para a gente deixar para substituir depois. É verdade. Só que aqui, para a força, quando a gente começar a ver bloco e tal, se você deixar para colocar depois,
essa é uma exceção que acaba piorando a situação. Aí você vai ter mais dificuldade. Quando é movimento, é tranquilo, tá? Aí o sinal negativo sai naturalmente, você consegue perceber se o objeto está subindo, está descendo, como é que tá? Agora, quando é força, como tem várias forças interagindo, na hora da montagem é importante já colocar negativo e positivo. E aí depois só substituir os módulos, tá? Porque é mais fácil você perceber aqui no começo quem é que está a favor, quem é que está contra, para onde é que está indo as interações, né? E depois substituir os valores, tá? Então, para a dinâmica é um pouquinho diferente em relação à cinemática. Vamos lá. 4. FUVEST de novo, gente. Aqui, ó, FUVEST segunda fase, hein? Um fio de massa desprezível está preso verticalmente por uma de suas extremidades a um suporte. A tração máxima que o fio suporta, sem se romper, é de 5,80 newtons. Foram pendurados sucessivamente objetos de 50 gramas cada. Então, olha só, isso aqui, ó, é o que ele aguenta, certo? E isso aqui é a massa dos objetos, separados um do outro por uma distância de 10 centímetros, até o fio se romper. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, responda quantos objetos foram pendurados. Então, pessoal, ó, tenta fazer essa aqui também. Faz o desenho, pendura os objetos lá e tenta entender o que está acontecendo e como é que você faria esta conta, tá? Então, vamos lá. Beleza. Pausou? Pausou. Então, ó, aceleração. Peraí. A aceleração gravitacional. Aceleração não. É o item A, poxa. A de item A, tá bom? Vamos resolver o item A aqui. Joia. Então, olha só. A força que esse objeto aguenta, né? Que esse fio aguenta, é de 5,8. Então, como é que é a situação? Você tem aqui um suporte, alguma coisa, né? Aí você prende o fio, aí ele tá aqui, ó. Beleza. Aí, cara, ele vai pendurando os pezinhos, né? Digamos que ele começa a pendurar aqui por baixo. Aí depois ele dá um espaço de 10 centímetros, aí vai, ó, pendura. Vai, pendura outro. Maravilha. Aí vai pendurando até uma hora que ele pode arrebentar, né? Cada um desses aqui tem massa igual a 50 gramas, certo? E o exercício diz pra gente quanto que o fio aguenta de força total. Então, quando a gente compara isso aqui, você tem que ter um peso máximo de 5,80 newtons no fio, para ele não arrebentar, né? Então, se você tem um peso máximo desse valor aí, vamos ver como é que a gente encontra isso, ó. O peso vai ser m vezes g, a intensidade, né? O peso máximo vai ser de 5,80 newtons. A massa total é o que eu vou descobrir, e o g é 10, tá? A massa vai ser igual, então, ó, 5,80 dividido por 10. Isso aqui dá 0,58 o quê? Quilograma. Gente, então aqui, ó, tô encontrando a massa em quilograma. Tá. A questão é a seguinte, essa massa aqui dos objetos, dos pezinhos, né, ela é de 50 gramas. Então vamos passar isso aqui para gramas, só para a gente ter uma noção melhor do que está acontecendo. Ó, 0,58 quilogramas. Quilo é 10 a terceira. Então eu dividiria isso aqui, eu multiplicaria isso aqui por 1000 para ver como é que vai ficar em gramas, né? Isso aqui vai ficar, então, 580 gramas, tá? Então, se eu pegar 580 gramas e dividir por 50, eu vou encontrar a quantidade de pezinhos, de objetos que eu posso pendurar aí nesse fio, né? Então, essa divisão aqui vai dar 11,6 objetos, tá? Beleza. Pessoal, não tem 11,6 objetos, tem 11, tem 12, né? É número natural, número inteiro, tá? Então, ó, se eu pendurar 11, fica abaixo do valor, né? Se eu pendurar 12, fica acima do valor. Então,
Se ele está falando até o fio se romper, ó, ele vai pendurando até o fio se romper. Ele não está falando do limite até que ele não rompa, até ele romper, a primeira vez que ele rompe. Então eu tenho que colocar 12 objetos. Se eu colocar 11, não vai. Ele vai aguentar ainda. Eu preciso colocar 12 objetos. Tá bom? Aí a B, onde o fio se rompe? Qual que é a posição aqui que ele se rompe? Aí, gente, é o seguinte, ó. Eu vou até tirar umas coisas aqui para a sua atenção ficar voltada ali para o que precisa, tá? Ó, você concorda que se a gente pendurar só esse fiozinho aqui, o fio tem que aguentar só esse cara, certo? O peso dele, né? Agora, se a gente pendurar esse segundo aqui, o fio tem que aguentar o primeiro, tem que aguentar o primeiro e tem que aguentar o segundo, certo? Agora, e esse pedacinho aqui do fio, ó, entre os dois? Esse pedacinho do fio só aguenta o primeiro. Ah, então, peraí, ó, tem uma coisa aqui diferente. Vou até desenhar maior, ó. Deixa eu tirar esses caras daqui. Vamos fazer um desenho maiorzinho aqui, ó. Ah, ele vem pra cá. Aí eu vou colocar primeiro aqui um objeto de 50 gramas. Tá. Aí o que o fio tá aguentando? Ele tá aguentando o peso desse cara, certo? O peso do 1. Tá. Aí se eu colocar mais um, ó, olha só para esse pedacinho aqui debaixo do fio. O que ele aguenta? Ele aguenta o peso de 1. Mas essa parte de cima tem que aguentar o peso de 2, né? Aí se eu colocar mais um, se eu colocar mais um aqui, ó. Bom, essa parte aqui aguenta o peso de 1. Essa parte aqui aguenta o peso de 2. Essa parte aqui já tem que aguentar o peso de 3. Então, você está percebendo o seguinte: conforme a gente vai subindo, colocando mais objetos, a parte de cima, que é onde está preso, né, onde está fixado lá o fio, tem que aguentar o número de objetos que está pendurado, que está abaixo dele. Se você for descendo, o fio só tem que aguentar o número de objetos que está abaixo dele. Então, qual é a parte do fio que vai aguentar ou que vai ser submetida a uma maior tensão? É sempre a parte superior, a parte de cima aqui, ó, perto da parte fixa, né? Perto da onde o fio está preso. Tá, e se fosse ao contrário? Se a gente não estivesse falando de tração, se a gente estivesse falando de um empilhamento de livros, né? Um empilhamento de livros, e aí a gente teria que considerar normal. Então, olha só, imagina a sua mesa, tá aqui, tá? Você tem uma mesinha, aí você tem aqui, ó, um livro. Livro de física aplicada. Aí depois você tem aqui, ó, um livro de física quântica. Aí depois você tem aqui, ó, um livro de relatividade. Ah, beleza, ó. A mesa, se tiver só o livro aqui de física aplicada, ela vai aguentar só um livro. Se tiver um outro em cima desse, o livro azul só aguenta o vermelho, mas a mesa tem que aguentar a força dos dois. Ah, se tiver o verde, bom, o vermelho aguenta só o verde. O azul já tem que aguentar o vermelho e o verde. A mesa tem que aguentar o azul, o vermelho e o verde. E por aí vai, gente. Então, o lugar de maior intensidade de força vai ser aqui na parte de baixo, se a gente vai falando de um apoio, né, de uma compressão. Agora, o local de maior intensidade de força, né, submissão de força, vai ser aqui na parte mais alta do fio, que é perto do lugar onde onde o fio está preso. Beleza? Então, onde o fio se rompe, era uma região aqui entre o último objeto colocado aqui e o local onde ele está preso no teto. Beleza? Você colocaria assim mesmo a frase desse jeito. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de forças aplicadas, né? Conhecer forças específicas aí da mecânica. Na próxima aula, a gente vai conhecer outras forças. São forças um pouquinho mais complexas. Na verdade, elas têm o comportamento específico delas, têm fórmulas específicas, e a gente vai ver quais são essas forças e como considerar e aplicar as leis de Newton para elas. Beleza? Grande prazer estar aqui com vocês. A gente se vê na próxima. Um abraço.